Seno, cosseno e tangente. Oxente, que trem que é esse? Muito bem, como primeira iniciativa eu gostaria que você observasse essa fotografia. Olha só que bela roda de bicicleta. Aliás, é uma roda chamada de raiada, porque ela é sustentada através desses ferrinhos que saem do centro da roda, do cubo da roda e vão até as extremidades. Chamam-se raios. A aula de hoje vai ser a respeito de seno, cosseno e tangente. Uma abordagem geométrica para tentar explicar mais ou menos o que é cada um desses itens. Como proposta inicial, gostaria de convidar você a pensar comigo, colocar sua imaginação para poder trabalhar. Então, imaginemos um círculo de raio 1. Esse círculo você deve ter imaginado vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá lá o círculo e a distância do centro desse círculo até uma das extremidades é 1. No primeiro momento, não esquenta a cabeça com unidade, não precisa pensar que é 1 centímetro, 1 decímetro, 1 milímetro, 1 metro, basta 1, é adimensional. Beleza? É uma questão de convenção matemática, esse círculo de raio 1. Faz de conta ainda que esse círculo, o centro do círculo, coincide com a origem de um plano cartesiano. Se você bem lembra, ou se você já aprendeu, o plano cartesiano é esse plano em que a gente divide aí o espaço em dois eixos. Tem o eixo x e o eixo y. E a origem do plano cartesiano fica onde o eixo y se encontra com o eixo x, aqui bem no centro. Então faz de conta que o nosso círculo de raio 1 esteja com o centro exatamente lá na origem de um plano cartesiano. Imagine ainda que nós tenhamos um raio que se desloca. Então a gente pode desenhar um raio aleatoriamente aqui dentro do círculo, por exemplo, esse azul que acabou de aparecer aqui. Você vê que ele está mais ou menos inclinado, a gente pode ainda pensar num outro raio um pouquinho mais para cima, com uma inclinação um pouquinho maior, um ângulo um pouquinho maior, ou um terceiro raio aqui lá para cima ainda. Eu vou voltar aos slides para poder dar uma animação. Então tá aqui, ó, são 3 diferentes inclinações, 3 diferentes raios. Imagine um raio que se desloca. E o deslocamento desse raio, ele se dá com referência no x positivo. Ou seja, se nós tivermos esse primeiro raio aqui, ó, que apareceu em azul, a referência dele é 0 graus, porque está exatamente em cima do eixo x positivo. Agora, para o outro desenho que nós tínhamos pensado, este daqui, a medição de ângulo vai ser sempre com relação ao x positivo. Tá aí, ó, 30 graus. Subiu um pouquinho, então esse seria o ângulo de 30 graus. O próximo, um pouquinho maior, 45 graus. E o último, 60 graus. Adotei aqui de forma proposital os ângulos notáveis, vou falar a respeito disso no próximo vídeo seguramente, mas o que eu preciso que você perceba é que a medição do ângulo ela sempre vai ser realizada com relação ao eixo x positivo. Lá é que é o 0. Tá aqui 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus e assim sucessivamente. Antes de prosseguirmos, gostaria que você imaginasse, que você percebesse nessa imagem aqui uma questão de sombra. Olha só, um belo jarro jogando água dentro de um pote e a sombra está projetada na parede, indicando, portanto, que a gente tem uma luz vinda lateralmente. É como se tivessem colocado uma lâmpada de lado para essa sombra ficar projetada na parede. Bem, tendo visto todas essas premissas, agora eu gostaria de mostrar para você uma definição pessoal a respeito do que é o seno. Na realidade, as palavras que vão aparecer aqui agora são de autoria minha. Você não vai achar em nenhum livro, não é uma formalização, não é uma convenção. É a maneira como o tio Igão entende o que é o seno. Então, bora lá que eu vou ler para vocês, hein? Seno é o tamanho da projeção do segmento de reta contido num círculo de raio unitário, do centro até uma de suas extremidades, no eixo vertical. O seno, ele nada mais é do que o tamanho da sombra que o raio de determinado ângulo faz no eixo Y. Pro, ainda tá confuso, não consegui entender. Quem sabe se a gente fizer um desenho para poder melhorar um pouco essa situação, fica mais interessante. Temos aqui a perspectiva do seno. Então, mais uma vez, estamos trabalhando com o ciclo trigonométrico, aí o círculo de raio 1, com o centro no eixo cartesiano, no plano cartesiano. Eu quero propor para vocês que imaginem essa questão da iluminação acontecendo lateralizada. Olha só, essas setas amarelas que apareceram no slide é como se fossem a luz. A luz está incidindo de forma lateral. Legal? Que nem a ideia lá da jarra com a sombra na parede. Com essa luz lateralizada, com uma lâmpada virada de lado, eu quero ainda que você imagine um primeiro raio que apareceu aqui na cor azul. Muito bem, se a luz está batendo de lado e esse raio, esse bastãozinho, esse graveto está ali um pouquinho inclinado, ele vai gerar uma sombra na parede, que é o eixo Y. Então a gente vai perceber o tamanho dessa sombra assim. Vamos prolongar um dos raios de luz e você deve perceber que dessa região aqui para cima, a luz vai continuar incidindo na parede, no eixo Y. Agora nessa região para baixo vai aparecer uma sombra, que eu estou projetando aqui, ó, na cor vermelha. O seno de um ângulo nada mais é do que o tamanho dessa sombra. Faz de conta
que esse raio azul aqui é aquele primeiro que a gente imaginou lá do ângulo de 30 graus. Para poder calcular o seno do ângulo de 30 graus, nós precisaríamos saber qual que é o tamanho desta barrinha vermelha, da sombra gerada por ele na parede. E é isso que é o seno. Eu vou aqui dar mais um exemplo, vamos pegar um outro ângulo, legal? Então atenção na figura. Tá aí o próximo ângulo, já um pouco mais aberto, se assemelhando ao ângulo de 60 graus, por exemplo. Eu não quero que aqui você esquente a cabeça com um número por enquanto, só uma definição do que é o seno. E mais uma vez, vamos prolongar o raio de luz para poder descobrir qual é o seno desse ângulo, ou seja, qual é a sombra da projeção dele, né? Qual é a projeção desse ângulo no eixo Y, no eixo vertical. Então agora que já falamos do seno, já explicamos o que o seno é, eu gostaria de seguir com você para poder imaginar um outro tipo de sombra. Faz de conta novamente que a gente vai observar uma sombra, mas dessa vez de um guarda-sol, tal como aí da saudosa aglomeração, que saudade de aglomerar lá no verão, todo mundo junto, aquela praia reunida, um calorzão forte, etc e tal. Mas imagina um guarda-sol e imagina o sol a pino, o sol exatamente vindo de cima, ou seja, agora a luz não está mais de lado, ela está incidindo de cima para baixo. E nessa situação do guarda-sol, você deve perceber que a sombra vai ficar exatamente embaixo do guarda-sol. Convido você agora a fazer a leitura comigo daquilo que é o cosseno. Então tá aí. O cosseno ele é o tamanho da projeção do segmento de reta contido num círculo de raio unitário, do centro até uma de suas extremidades, no eixo horizontal. Em outras palavras, o cosseno é a sombra que o raio de determinado ângulo faz no eixo x, no eixo horizontal. O cosseno ele é representado pela sombra no eixo horizontal. Portanto, agora eu preciso que você imagine uma luz vinda de cima. Legal? Uma luz que vem de cima para baixo, tal como essas setinhas amarelas que apareceram aí, como se fossem a luz do sol. Para um primeiro ângulo, a gente traça aí a retinha azul, faz de conta que é o ângulo de 30 graus. Vamos esticar a linha de luz passando lá pela extremidade dessa retinha. E o cosseno desse ângulo nada mais é do que o tamanho dessa reta vermelha, ou seja, da sombra que essa estaca gera no eixo horizontal, no eixo x. Se esse fosse um ângulo de 30 graus, o cosseno de 30 graus seria essa medida, essa dimensão aqui em vermelho. Então vamos imaginar que temos um outro ângulo aqui, um pouquinho mais aberto, um pouquinho maior, pode ser um ângulo de 60 se você preferir. O cosseno desse ângulo nada mais vai ser do que a projeção, a sombra, embaixo desse ângulo lá. Você deve ter percebido que agora ela ficou um pouquinho menor, porque, é claro, o ângulo subiu um pouco. Então, o cosseno é a projeção desse ângulo lá no eixo horizontal, no eixo x. Tangenciar é um verbo transitivo direto e significa estar ou passar muito perto de, roçar, tocar. Ou seja, é alguma coisa que passou triscando, está perto, está bem ali no limite entre tocar e não tocar, tangenciar. Tangente nada mais é do que uma reta que belisca, que tangencia, que encosta levemente o ciclo trigonométrico ali no cantinho. E ela é uma reta paralela ao eixo Y, tal como você viu aparecendo aí. Então o eixo das tangentes é esse aqui, ele é paralelo ao eixo Y e ele tangencia o ciclo trigonométrico exatamente ali no ponto onde x vale 1. E como é que nós fazemos para poder calcular o valor da tangente de cada um dos ângulos, Pro? Eu explico. Faz de conta que inicialmente a gente tem esse ângulo aqui, ó, menorzinho. Pode ser o de 30 se você preferir. A tangente é um pouco diferente, ela não trabalha com a questão de sombra, mas sim com prolongamento desse raio, desse segmento de reta. Então, você está vendo na figura o segmento de reta azul, a gente vai esticar ele com esse segmento amarelo que vai aparecer agora. Onde esse prolongamento tocar a tangente, nós teremos o tamanho da tangente do referido ângulo. Então, em outras palavras, a tangente desse ângulo, faz de conta que é um ângulo de 30 graus, vai ser dada pelo tamanho dessa retinha vermelha aqui. Ou seja, o prolongamento desse ângulo, quando ele cruzar a reta das tangentes, é que a gente tem o tamanho da tangente, desde o eixo x até onde houve essa interceptação das duas retas. Dou mais um exemplo aqui, faz de conta que agora a gente está trabalhando com um ângulo um pouquinho mais aberto, olha lá, um pouquinho mais para cima. Esse ângulo está com cara de ser perto de uns 45 graus, aí não chegou nos 60. Vamos fazer de conta que ele é 45. Para poder descobrir a tangente desse ângulo, a gente precisa prolongar ele até encostar lá em cima. Prolongar é lógico, né? Mantendo o mesmo sentido e direção. Então vou desenhar lá com a reta amarela, atenção, prolonguei ele, chegou até onde intercepta o eixo da tangente, e o tamanho da tangente desse ângulo vai ser dado aqui por essa linha vermelha, é aquele tamanhinho que apareceu ali no canto. Então, se esse for o ângulo de 45 graus, o tamanho dessa reta vermelha vai corresponder à tangente de 45 graus. Para poder fechar, eu gostaria de recapitular com você alguns dos itens que foram discutidos, trabalhados nessa aula de hoje. Então tá aí o ciclo trigonométrico que você já aprendeu, que é um círculo de raio 1,
e o centro desse círculo coincide com a origem do plano cartesiano, do plano x e y. Gostaria aqui que você prestasse atenção no nome do eixo y. Tá vendo lá? O eixo que está de pé? Gente, se você está de pé, é porque você não tem sono. A galera não costuma dormir de pé. Quando a gente dorme, a gente está deitado. Então, quem está de pé está sem sono, exatamente como está o eixo y. Atenção ao nome dele, olha lá, no lugar de y apareceu o seno. Então, quando você pensar em seno, a abreviação de seno é sen, é para quem está sem sono. É o eixo que está de pé. Já o eixo x, que está ali embaixo, é o eixo deitado. E geralmente quando a galera está deitada é porque está com preguiça, já cansou de assistir aula de matemática, já precisa descansar. Então o eixo que está deitado é o eixo de quem está com sono. Tá lá, eixo cosseno. Então no lugar do x a gente pode substituir pelo cosseno, o eixo do cosseno. E para poder finalizar, a reta que tangencia o ciclo trigonométrico é a reta da tangente, é o eixo das tangentes aí, de acordo com o que a gente já tinha trabalhado na aula de hoje. Senhoras e senhoritas, por hoje é só. Eu agradeço imensamente pela sua atenção, mando um beijo no coração, tchau e...